Bom dia a todos. Quero deixar para vocês mais uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de 2ª Crônica, a partir do versículo 16. Então ouça, capítulo 18, a partir do 16. Então ouça a palavra que o Deus Altíssimo tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a palavra. Então disse ele: Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Esse aqui é a caça, aqui é a passagem bíblica em que Micaías profetiza a morte de Acás. Ele ia para a guerra com Josafá e os profetas de Baal profetizaram mentiras, dizendo que Acás sairia vitorioso. Então Josafá não confiou nos profetas de Baal e disse: ora, não tem outro profeta aqui em Israel? Então mandaram chamar Micaías e Micaías profetizou a derrota de Israel e a morte de Acabe. Você pode observar aqui, meus irmãos, que Deus já tinha anunciado a queda de Acabe, mas mesmo assim, Deus, ele é um Deus justo. Sempre que ele castiga, que ele pune o ser humano, ele avisa antes, para dar oportunidade à pessoa de se arrepender. E esta aqui foi a última oportunidade que Acabe teve. Se Acabe faz aqui igual ao rei de Nínive, quando Jonas anunciou em Nínive a queda de Nínive e aquele povo, o rei vestiu-se de pano de saco e anunciou em todo o reino que todos se vestissem de pano de saco, e se arrependeu, e Deus não destruiu Nínive naquela época. Se Acabe faz isso, Deus perdoaria ele se ele se arrepende de todo o coração. Porque Deus, quando ele manda avisar, é dando a oportunidade à pessoa de se arrepender. Quando ele avisa, ele dá a oportunidade à pessoa de se arrepender. E Deus, quando ele vai punir uma pessoa, que a pessoa se arrepende, ele perdoa, mas tem um detalhe: quando Deus derrama o juízo dele, também acabou, tá? Então Deus deu esta oportunidade a Acabe, anunciando o que iria acontecer. Mas Acabe mais uma vez não levou a sério o que o profeta Micaías disse e partiu para a guerra a si mesmo. Disse que o profeta estava profetizando coisas ruins para ele. Sabe por quê? Porque o ser humano não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a disciplina. O ser humano só quer ouvir palavras de bênção, de riquezas. Quando vem a verdade, poucos aceitam. Você vê que na passagem de Jonas, Deus mandou que Jonas anunciasse ao povo de Nínive, e Jonas inclusive ficou decepcionado, porque ele, sendo um profeta, quando ele viu que Deus ia perdoar aquele povo, ele diz: Senhor, eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo, que o Senhor é um Deus benigno. E só que tem um detalhe, meus irmãos: o que aconteceu com Jonas acontece nos dias de hoje. Eu já vi casos assim, tem pessoas que se ajoelham para fazer uma oração, tem uma pessoa doente, a pessoa vai fazer uma oração de cura para aquela pessoa que está enferma, e quando aquela pessoa, de repente, vem ao caso aquela pessoa morrer. E aquela pessoa que orou fica em uma decepção: mas eu orei, e não aconteceu. Tem pessoas que ficam tão decepcionadas que saem até da igreja. Eu já vi pessoas sair de uma igreja para outra e dizer: eu vou para outra igreja porque lá tem oração de cura. Entenderam, meus irmãos? Então, a situação aqui de Acabe acontece nos dias de hoje. Quando Deus manda alguém para orar, manda você para orar por uma pessoa que está enferma, nem sempre aquela oração que você vai fazer é para curar aquela pessoa da enfermidade física, e sim da espiritual. Uma vez um pastor estava me falando que eu trabalhei no Rio, em alguns bairros do Rio, próximo a comunidades, e um pastor me disse que passou na entrada de uma comunidade e tinha um jovem sentado. E Deus disse para ele: vai e anuncia a palavra para este jovem. Mas ele ficou com receio, ainda mais na entrada de uma comunidade. Só que na comunidade não moram só pessoas do mal, na verdade ali moram pessoas do bem também. Então, no dia seguinte ele veio saber que o jovem morreu. E ele ficou com aquele sentimento de culpa de não ter
e do levar a palavra ao jovem que o Senhor mandou, entendeu, meus irmãos? Por isso que quando Deus diz, anuncia a minha palavra, nós temos que anunciar. Mas ele não teve culpa da morte do jovem, mas ele se sentiu culpado por não ter pregado a palavra para o jovem. Então, sempre que Deus te manda fazer oração para alguém que está enfermo, não quer dizer que é para curar aquela pessoa, para ressuscitar aquela pessoa. É para dar àquela pessoa a última oportunidade de se arrepender. É para cura espiritual, porque todos nós temos um dia para partir. Quando chega, acabou, meus irmãos. Então, muitas vezes Deus está mandando você ali, não é para curar aquela pessoa, mas sim para você pregar a palavra. Por isso que sempre que você for orar, principalmente se for uma pessoa do mundo, perguntar para a pessoa, fazer oração de cura, mas perguntar à pessoa, você aceita Jesus Cristo em sua vida? Arrependa-se dos seus pecados. É necessário ir com estas palavras, porque você não sabe qual é a vontade de Deus ali. Muitas vezes a vontade de Deus é para dar a oportunidade àquela pessoa de se arrepender e você não fez a pergunta principal, que é se aquela pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Muitas vezes é a última oportunidade que Deus está dando, mas a pessoa vai com aquele pensamento, não, eu vou ter muita fé, eu vou orar, eu vou curar aquela pessoa, Deus vai curar através da minha oração, mas nem sempre é assim, meus irmãos. Por isso que é bom pedir sabedoria a Deus. Se aquela pessoa já é crente, você vai orar e pedir a Deus entendimento para que oriente aquela pessoa por que ela está passando por aquilo. Eu vou encerrar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e a sua família que ouviu esta mensagem até o final. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a minha família, o nosso país. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu deixo esta mensagem para você. Amém. Glória a Deus.